Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo certo com a sua família e com quem vocês amam. Tá? Vamos continuar o curso de Eletrônica 3 e essa aula de hoje vai tratar de modelagem matemática. Por que isso é relevante, né? Existem várias formas de se criar osciladores com diversos elementos. A gente falou na última aula de alguns critérios que são necessários, né? Então a gente precisa de uma fonte de energia. Essa fonte de energia é importante porque os próprios circuitos terão perdas, né? Vai ter perdas resistivas, então essas perdas precisam ser repostas, né? A energia perdida durante o próprio ciclo precisa ser reposta, então precisa de uma alimentação. A gente sabe que precisa de realimentação, e essa realimentação tem uma forma, ela tem que ser uma realimentação positiva. Só que esses critérios ainda são bem qualitativos, né? A gente precisa de critérios agora um pouco mais quantitativos. Para isso, a gente precisa fazer uma modelagem matemática desses osciladores. Então, a gente viu que os osciladores harmônicos, eles precisam de quê? De um circuito que tenha elementos armazenadores de energia, e esses elementos armazenadores de energia precisam criar uma função de segundo grau e precisa ter também um elemento que faça realimentação positiva. A gente pode colocar esse elemento aqui, vamos chamar esse elemento de X e vamos dizer que esse indutor aqui é L e o capacitor C. Vou já fazer uma nota de que esses elementos aqui não necessariamente precisam ser um capacitor e um indutor, né? Podem ser dois capacitores, por exemplo. Desde que a resposta desse circuito, que é composta por um indutor e um capacitor, não seja reduzível à ordem 1, né? Porque, por exemplo, esse circuito aqui, C1, C2, possui dois capacitores, mas a resposta dele é de ordem 1, porque esses capacitores vão efetivamente funcionar em paralelo, como se fossem um único elemento. Então precisa ser uma rede irredutível, né? E existem várias redes como essas, a gente vai ver várias dessas redes ao longo do nosso curso. Por hora, para a gente indicar o caso geral, vamos considerar o circuito LC básico. E naturalmente esse circuito vai ter perdas. Então a gente vai simular essas perdas, a gente vai modelar essas perdas através de uma condutância G. Note que esse é exatamente o mesmo circuito que nós vimos na última aula, né? Só que na última aula o que a gente fez? A gente alimentou o circuito através do indutor, colocou a fonte aqui, não foi? E o elemento X aqui era o nosso diodo túnel, que providenciava aqui essa questão da realimentação positiva, e a nossa fonte VCC provia a alimentação desse circuito para garantir que essa oscilação sempre acontece. Mas aqui nós vamos estudar o caso particular em que a gente está tirando aqui a nossa alimentação, né? Então, o indutor é conectado via pequenos sinais no terra e o meu elemento X é genérico. Se eu chamo esse ponto aqui, que é o meu ponto de saída, de uma tensão V, esse elemento X terá uma função f de x. Então a corrente deste ponto aqui, né, a corrente neste ponto, será dada por f de v, uma função de v que vai ter algum formato, né? Essa função f de v precisa ter uma curva negativa para que a realimentação seja positiva sobre o nó V. No caso do diodo túnel, esta curva ela é de terceiro grau, né? Então a gente viu na última aula, né, que por conta do efeito túnel a gente tem um crescimento grande da corrente próximo da origem, mas depois esse efeito túnel tem um decréscimo e logo em seguida o próprio diodo começa a conduzir. Então nesta região de polarização, neste ponto quiescente, essa curva é IV, a gente tem uma derivada negativa. Beleza, então nós vamos fazer uma modelagem com f de v, uma função f de v que corresponda a essa curva. Como a gente quer fazer de maneira genérica, nós vamos remover a influência desse ponto de polarização. Então, se eu digo que
Esse ponto aqui é um ponto IQ e este ponto aqui é um ponto VQ. Eu vou criar a minha função não baseado neste modelo, mas eu vou criar a minha função baseado em outra modelagem, em que eu transponho esta curva para a origem. Então eu vou dizer que eu vou plotar, em vez de I, V, eu vou plotar. Eu vou plotar I menos IQ e V menos VQ. Ou seja, eu estou transpondo este ponto para a origem. Estou arrastando esse ponto para a origem. Então a curva vai ser mais ou menos assim. Isso, subiu aqui e mais ou menos assim a nossa curva. Bem, agora esse formato de curva ainda não é muito legal para a gente trabalhar, né? Por conta dessa parte aqui. Vai ser chato modelar matematicamente isso. Sem falar que nós não operamos nesse ponto. A gente não está operando nesta região, nós operamos nessa região, na região de derivada negativa. Então a gente precisa de um modelo matemático que seja bom em torno dessa região. Se ele é ruim em torno dessa região, não é um problema, porque a gente não vai chegar lá. Então o que a gente vai fazer é usar um polinômio de terceiro grau. Então tá aqui o polinômio de terceiro grau, que vai fazer a minha modelagem. Então, esse cara daqui, ó, é o polinômio de terceira ordem. E a minha curva vermelha é a característica IV deslocada. Deslocada a partir do ponto quiescente. A função f de v será esse polinômio de terceira ordem. Como é que a gente obtém esse polinômio de terceira ordem? A gente vai obter a partir da aproximação de Taylor. Ele vai ser simplesmente a série de Taylor em torno do ponto quiescente. Então, se você conhece esta função aqui, você pode fazer uma série de Taylor e recolher dessa série de Taylor dois termos, o termo linear e o termo cúbico. Por que a gente não vai usar o termo quadrático aqui, né? Porque pela função, pela forma da função, esse termo quadrático é zero, tá? Então, beleza. Vamos relembrar da nossa última aula qual foi a função de transferência que foi utilizada, né? Então, quando a gente fez lá a função de transferência deste circuito aqui, nós encontramos a seguinte EDO. Então, a nossa EDO era LC, derivada segunda no tempo, da tensão V, né? A tensão V é essa tensão nesse ponto aqui, mais L dI dt, né? Então, aqui, derivada no tempo das correntes. Então, a corrente aqui no elemento de condutância é G vezes V mais F de V, certo? Então, esse F de V aqui é a corrente sobre esse elemento, né? Então, L dI dt mais V igual a zero. Beleza. Então, ok, isso a gente obteve fazendo a lei das correntes de Kirchhoff aqui nesse ponto V. Então, a gente obteve isso fazendo algumas manipulações, isso foi assunto da aula passada. Então, veja só, esse f de v aqui é a nossa equação de terceiro grau. E ela vai ter um elemento de primeira ordem e um elemento de terceira ordem. Ela vai ter um elemento v e um elemento v ao cubo. Só que GV já é também um elemento de V. Então faz mais sentido a gente modelar, em vez de FV sozinho, fazer a modelagem de FV mais GV. Então vamos dizer que exista uma função f de V. Então essa já vai começar a nossa modelagem em terceira ordem. A gente vai dizer que existe uma função f grande de V que será G vezes V mais
a nossa função f de v, que é lá a minha função em terceiro grau, certo? Meu polinômio de terceiro grau. Então, beleza. Eu vou dizer que esta minha função vai ser uma aproximação em terceiro grau. Então, menos A1 vezes V mais B1 vezes V ao cubo. E aí eu posso substituir isso nesta EDO. Então, como é que vai ficar? Substituindo LC D2V dt2 mais L ddt de menos A1 V mais B1 V ao cubo mais V igual a zero. Eu posso prosseguir fazendo essas derivadas aqui, né? Eu posso usar a regra da cadeia aqui. Então, LC D2V dt2 mais... Então, esse A1 vai sair, então, menos A1. Aliás, deixa eu colocar o L aqui sozinho. L vezes menos A1. Essa derivada vai ser dv dt mais... Aí aqui, ó, esse B1 vai sair também, então B1. E aqui, regra da cadeia, né? Porque eu tenho derivada em relação ao tempo de V ao cubo. Né? Então, essa derivada aqui, eu posso dizer que é dv ao cubo dv vezes dv dt, pela regra da cadeia, né? Então, essa derivada aqui vai dar 3v ao quadrado. 3v ao quadrado vezes dv dt mais v igual a zero. Então, eu posso agrupar novamente todo mundo aqui. LC d2v dt ao quadrado mais L, que multiplica menos A1 mais 3B1 V ao quadrado dv dt mais V igual a zero. Beleza. Esse é o ponto em que a gente precisa começar a fazer as normalizações. Por que é importante fazer essas normalizações? Bem, a gente está interessado numa modelagem matemática que seja generalista, tá? Isso é, eu não estou interessado numa modelagem que funcione só para um valor de L e C específico ou só para um valor de tempo específico. Estou interessado numa modelagem que funcione para uma gama de possíveis valores. Então eu vou procurar parâmetros, eu vou criar parâmetros que dependem de L, de C, de G, para retirar a dependência da minha análise de estabilidade dos valores específicos L, C e G. Eu crio esses parâmetros e vão ser outros parâmetros, vão ser parâmetros epsilon e H, que dependem de L, C e G, e eu crio regras de estabilidade para epsilon e para H, porque aí fica mais fácil de eu criar um caso geral de estabilidade. Eu posso dizer, epsilon tem que valer de tanto a tanto para que o meu sistema seja estável. E aí, dependendo da frequência específica que você quiser, aí você usa L, C e G de acordo com aquilo que você quiser ajustar. Isso é muito comum, né? Lá na elétrica a gente chama de PU, quando vai fazer as análises de sistemas por unidade, né? Isso normalização é extremamente comum. No curso de eletromagnetismo 2, por exemplo, vocês viram que a gente tem a carta de Smith. A carta de Smith, ela é normalizada, né, para a impedância característica da sua linha de transmissão. Então isso é muito comum. Aqui a gente vai usar pela mesma razão. A primeira normalização que nós vamos fazer é a normalização do tempo. Por quê? Porque aí a gente retira a normalização da frequência. Então, a primeira normalização que a gente vai fazer é para tirar a influência da frequência. Então, vamos criar uma nova variável, T maiúsculo. E esse T maiúsculo vai ser T sobre ômega zero. Ou seja, T sobre raiz de LC. Não.
Isso aqui está errado. É t vezes ômega zero. Sorry. T vezes ômega zero vai ser t sobre raiz de LC, já que ômega zero é 1 sobre raiz de LC. Certo? Então eu estou retirando a influência desse ômega zero. Então o que acontece quando eu começo a substituir esta função aqui? Eu vou substituir t por t vezes ômega zero, ou seja, por t raiz de LC. Então nesse meu primeiro termo vai sobrar 1 sobre LC aqui, né? Então eu vou simplesmente ter, em vez de d2v dt, eu vou ter d2v dtzão 2 mais, aí aqui eu vou ter, ó, L menos A1 mais 3B1 V ao quadrado, né? Essa derivada aqui, dv dt, vai ser substituída por dv dt vezes dt dtzinho, né? Então, esse cara daqui é 1 sobre raiz de LC. Então, eu estou colocando aqui, ó, 1 sobre raiz de LC, substituindo, ó, esse cara daqui. Certo? Então, aqui, como eu tenho raiz de LC e L em cima, eu posso simplificar isso ainda mais e colocar raiz de L sobre C mais V igual a zero. Beleza? A próxima normalização que a gente precisa fazer é normalizar em relação à tensão, né? Então, essa normalização aqui foi em relação à frequência. E a próxima normalização vai ser em relação à tensão. Então, para corrigir os níveis de tensão dessa curva aqui, nós vamos definir uma variável U, tal que U é igual a 1 sobre H vezes V. V é a nossa variável anterior, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui como V é igual a H vezes U. Então, vamos substituir nesta equação. Então, aqui, ó, já de cara surge um H. Substituindo, o que a gente vai ter? Ó? Nesse primeiro termo, nós temos H vezes derivada segunda de U em relação a T. Beleza. Mais raiz de L sobre C menos A1 mais, aqui vai surgir um H ao quadrado, né? Então, 3B1 H ao quadrado, U ao quadrado, dv dt vai ser H du dt, todo T agora é grande, né? Mais HU igual a zero. Então, essa equação aqui está absolutamente normalizada. Nós só temos que determinar agora quem são H, A1 e B1. Só que a gente ainda pode fazer um trabalho melhor nisso, tá? A gente ainda pode melhorar essa equação. Então, vamos continuar fazendo isso. Eu posso cortar H, já que é zero, e encontrar derivada segunda de U em relação a T, mais raiz de L sobre C vezes menos A1 mais 3B1 H ao quadrado, U ao quadrado, du dt, mais U igual a zero. Bem, aqui ainda está meio complexo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou renomear isso aqui com parâmetros, tá? Então eu vou dizer que este meu primeiro parâmetro aqui eu vou chamar de menos epsilon. Ou seja, eu vou criar um parâmetro que a gente vai chamar de parâmetro de Van der Pol. Lembre-se que A1 e B1 dependem dessa curva, né? Eles dependem dessa curva e também das perdas G, aqui representadas, né, por uma condutância. Então, eles ainda não são normalizados, né? Eles dependem da característica do circuito. Então, a gente ainda precisa criar um parâmetro para englobar A1 e B1. Então, meu parâmetro de Van der Pol, eu vou chamar ele de epsilon e vou dizer que ele é A1 raiz de L sobre C.
Então, A1 depende da minha curva do meu elemento x, que eu não sei qual é, e L sobre C são, enfim, as indutâncias e capacitâncias equivalentes vistas a partir daquele circuito oscilador. Ok. Ainda falta definir a segunda metade, né? Então, o ideal era que essa metade aqui fosse igual a 1. Né? Que eu conseguisse dar um jeito de colocar todo mundo junto. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que 3b1 vezes h ao quadrado, porque eu ainda não defini h, né? 3b1 vezes h ao quadrado vezes L sobre C, tudo isso aqui vai ser também igual a epsilon. Eu posso fazer isso porque h ainda não foi definido, então eu posso definir como eu quiser h. Então, na verdade, aqui eu não estou definindo epsilon, eu estou definindo h, mas eu estou definindo de tal forma a forçar surgir um número 1 no lugar desse termo aqui. Então, eu estou fazendo com que raiz de L sobre C vezes 3b1 h ao quadrado, tudo isso seja igual a epsilon. Portanto, eu estou aqui definindo o valor de h. h ao quadrado vai ser igual a epsilon sobre 3b1 raiz de L sobre C. Então, esses são os parâmetros da aproximação de Van der Pol. Permita-me circular porque são extremamente importantes. Quando eu analiso o comportamento e a estabilidade de um circuito oscilador, que agora a gente vai chamar de oscilador de Van der Pol, eu não preciso saber dos detalhes específicos, quer dizer, eu preciso saber, né, dos detalhes específicos do circuito, mas eu posso analisar isso baseado no meu parâmetro de Van der Pol e não nos parâmetros específicos L, C, A1, enfim. Então vamos colocar aqui as nossas substituições na equação geral. E agora a gente encontra a equação de Van der Pol. Então aqui eu tenho, ó, a derivada segunda de U em relação a T. Mais, aí vamos ver o que a gente fez aqui, ó. Esse cara daqui vai ser igual a menos epsilon, tá? Então, vai sobrar um menos epsilon aqui. Eu vou até apagar esse menos. Menos epsilon, que multiplicar 1, né? Porque veja só, eu estou dizendo que tudo isso aqui é menos epsilon. Eu coloco em evidência o menos epsilon. Aliás, eu não vou fazer isso não para ficar um pouquinho mais explícito o que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Eu disse que esse primeiro termo é menos epsilon, então vou só colocar o menos epsilon mesmo. Então, mais menos epsilon. E eu disse que essa segunda multiplicação é epsilon. Então, mais epsilon u ao quadrado. Certo? Epsilon u ao quadrado. Du dt. Mais u igual a zero. Então, aqui eu posso colocar o epsilon em evidência. Certo? Então aqui fica mais claro o que é que a gente está querendo fazer. Então, menos epsilon, 1 menos u ao quadrado, du dt mais u. E agora a sua equação está completamente parametrizada. Certo? Está completamente normalizada ou parametrizada. E os parâmetros importantes dessa equação são apenas o parâmetro epsilon. Então, a gente conseguiu reduzir toda a equação a um parâmetro, o parâmetro de Van der Pol. A gente consegue analisar a oscilação só observando o parâmetro epsilon. A gente consegue definir qual é a frequência? Não. Esse circuito aqui oscila na frequência 1. Por que ele oscila na frequência 1? Porque a gente normalizou ele para isso, né? A gente normalizou exatamente para que isso acontecesse. Se você observar aqui, ó, esse termo e esse termo vão definir qual é a frequência de oscilação. E ela é igual a 1. Certo? Normalizada, como a gente queria. Beleza. Faltou a gente definir quem são A1 e B1. Então, vamos olhar, ó, nesta função. Quem é que serão A1 e B1? Os termos da série de Taylor próximo desse ponto, né? Então, para esta função,
Quem é o meu termo da série de Taylor no interior? Ele é G. Já temos aqui o termo de primeira ordem. Que é o termo de primeira ordem, né? O termo de primeira ordem vai ser o próprio G somado à derivada de FV no ponto quiescente. Então, meus termos da série de Taylor, vamos lá. Quem são meus termos da série de Taylor? Então, meu termo de primeira ordem, A1, vai ser igual a quem? Vai ser igual a G mais a derivada de F em relação ao tempo aplicada no ponto quiescente. A gente definiu essa derivada aqui como menos A, né? Então é G menos A. A gente, para ter essa equivalência entre A e A1, a gente vai dizer que é menos A menos G. Isso aqui evidencia, né, que esse termo tem que ser negativo no total. Então essas suas perdas, a sua condutância, ela não pode ser maior do que um certo valor aqui, dependendo da sua curva, de tal modo que A menos G seja sempre maior do que zero, para que o seu coeficiente A1 seja negativo. Extremamente importante que A1 seja negativo, porque se A1 é positivo, a sua realimentação não é positiva, sua realimentação é negativa, certo? Então é preciso que este termo aqui seja sempre maior do que zero. Ok. E quem é que será o meu termo B1? Quem será o meu termo B1? Bem, para encontrar B1, eu vou, na verdade, fazer uma outra tática. Eu posso olhar essa curva aqui e eu sei, baseado nessa curva, qual é a tensão Vx em que esse gráfico cruza o zero, né? Eu posso ver isso no meu datasheet. Então eu sei que f de Vx é igual a zero. Então, para determinar B1, o que eu vou fazer? Eu sei que f de Vx é igual a zero. E quem é f, né? F é menos A1 vezes V, então Vx, né? Mais B1 vezes Vx ao cubo. Isso aqui é igual a zero. Tá? Então eu posso cancelar Vx com Vx e dizer que B1 Vx ao quadrado é igual a A1, portanto, B1 é igual a 1 sobre Vx ao quadrado. Então eu nem preciso fazer aí a série de Taylor, eu consigo encontrar isso facilmente. E só para a gente deixar aqui, né, escrito junto, o meu A1 vai ser menos A menos G. Certo? G representa as perdas, A é a minha derivada no ponto quiescente, a inclinação no ponto quiescente. Vx é a tensão onde a minha inclinação transposta cruza o zero. E aí eu consigo fazer a minha modelagem completa. Já defini quem são A1 e B1, já defini quem são ε e h. H é é o nosso parâmetro de normalização da tensão. Ok. Então, beleza. O que falta fazer agora? Observar quem é o polinômio característico, né? Então, quem é que vai ser o polinômio característico da minha EDO, da minha equação de Van der Waals? Bem, a gente não tem todos os coeficientes constantes, né? E essa é uma questão. Para a gente encontrar o polinômio característico, a gente precisa ter todos os polinômios, precisa ter todos os coeficientes constantes. No entanto, a gente sabe que a gente vai trabalhar aqui, ó, com uma pequena excursão em torno de u. Então, nós vamos aproximar esse termo aqui de menos epsilon. Então, aproximando esse termo de menos epsilon, aí a gente vai ter o seguinte polinômio característico. P ao quadrado. A gente não vai usar S. Por que nós não vamos usar S? S está reservado para a frequência real. Aqui a gente está trabalhando com a frequência normalizada. Então, vamos usar P.
P ao quadrado menos epsilon P, né? Menos epsilon aqui, vamos aproximar U de zero, então 1 P mais 1 igual a zero. Mais 1 igual a zero. Esse será o nosso polinômio característico. E aí a gente tem as raízes. Então, P1 e P2. Deixa eu colocar aqui raízes. P1 e P2 são iguais a epsilon sobre 2 mais e menos, isso aqui é o quê? Menos B sobre 2A mais e menos quem? Raiz de B ao quadrado, epsilon ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, então menos 1, sobre 2A, então sobre 2. Vamos trabalhar um pouco nessa segunda parte aqui, né? Vamos fazer o seguinte, a gente sabe que as nossas raízes, a gente quer, né? Na verdade a gente sabe não, a gente quer que essas raízes sejam complexos conjugados. Então a gente vai fazer o seguinte, pega isso aqui, inverte, bota epsilon sobre 2, mais, vamos colocar o 2 para dentro, vamos colocar a raiz de menos 1, que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado. Por quê? Porque a gente quer jogar isso para fora da forma de j, né? Sobre 4, vamos colocar um 4 para dentro aqui. Então eu posso reescrever essas raízes P1 e P2 como epsilon sobre 2 mais e menos. Vou tirar o menos 1 na forma de um j, já que eu quero que ele tenha essa forma, né? Essa forma de complexo conjugado. Raiz de, aqui eu tenho 1 eu fiz besteira aqui, ó. É menos 4 vezes A vezes C. Então aqui vem 4. E agora vai cancelar esse 4 com esse 4. Então vamos lá, né, professor? Vamos acertar. Então, 4. E aí agora vai surgir esse 1 que a gente precisa. 1 menos epsilon sobre 2 ao quadrado. Colocando 4 para dentro aqui dessa raiz aqui junto com o epsilon. Então, estas são as minhas raízes. Como chegamos no nosso resultado final, vamos desenhar ele melhor. Raiz de 1 menos epsilon sobre 2 ao quadrado. Beleza. Ok, chegamos às nossas raízes. O que é que a gente precisa extrair de informação dessas raízes? Para que o meu circuito oscile, a gente tem dois requisitos. Requisitos para oscilação. Requisito número 1. P1 e P2 estão no lado direito do plano. Por que elas estão no lado direito do plano, né? Eu estou querendo que o meu circuito oscile, certo? E as oscilações vão acontecer na parte positiva do plano, porque quando eu tenho aquelas E elevado a J, o ômega T, esse ômega aqui precisa ser positivo para poder isso aqui virar uma oscilação, certo? Então, beleza, vou colocar esse cara no lado direito do plano. 2, P1 e P2 são complexos conjugados. Isso aqui a gente discutiu na última, né? Que eles oscilam quando estão exatamente sobre o plano, mas eles precisam estar ligeiramente à direita para poder oscilar. Não muito à direita, porque senão eles se tornam instáveis. Então, a partir dessa análise, a gente consegue olhar aqui ó, que epsilon sobre 2 é a nossa parte real, precisa ser maior do que zero. Então, portanto, epsilon precisa ser maior do que zero, né? Então, portanto, epsilon tem que ser maior do que zero. Beleza. Além disso, o que mais? Temos essa segunda parte aqui, né? Esse nosso elemento que está dentro da raiz, o radicando, ele precisa ser positivo. Tá? Por que ele precisa ser positivo? Ele tem que ser positivo porque se ele for negativo, essa raiz aqui vai se tornar real. Então, se essa raiz ela se torna real, P1 e P2 não são mais complexos conjugados. P1 e P2 vão estar alinhados, pode ser assim ou
Um dos dois pode ainda estar aqui. Eu posso ter duas raízes positivas ou uma positiva e uma negativa. No bueno. Isso aqui não é bom. Isso não resulta em oscilação, né? Isso aqui só resulta em exponenciais. Então não é bom. A gente precisa que eles sejam complexos conjugados para que haja essa oscilação. Então, epsilon sobre 2 tem que ser sempre menor do que 1. Tem que ser menor do que 1 para que isso aqui não dê negativo. Então, o epsilon precisa ser menor do que 2. Então, para que o meu circuito oscile, juntando essas duas características, o meu epsilon precisa estar entre 0 e 2. Ele não pode ser igual a 0, não pode ser igual a 2. Precisa estar entre 0 e 2. Então, temos agora um critério de oscilação. Isso é interessante, né? Por que isso é importante? Porque agora a gente já sabe que não é só ligar e o circuito oscila. Existem limites para a minha derivada, certo? Porque A1 está aqui dentro. Ó. Cadê? Onde foi que eu defini epsilon? Aqui. Então, epsilon depende de A1, L e C. Então, para uma dada frequência, veja só. Para uma dada frequência, se eu escolho L e C, existirá uma amplitude, um ganho A1 que vai limitar, que vai precisar ser, na verdade, limitado a um ganho máximo, certo? Esse valor aqui vai ser positivo, né? Por causa da forma que a gente definiu A1. Onde foi que a gente definiu A1? Foi mais embaixo aqui. Isso. Vai ser positivo, né? E aí vai estar dentro de um certo limite aqui, certo? Para que o meu circuito oscile. Beleza. Dada esta oscilação, a forma da oscilação será U de t, ou seja, normalizado, vai ser uma certa amplitude A vezes E elevado a epsilon t sobre 2 cosseno de t. Ou, quando esse cara daqui estabilizar, né, a gente pode reescrever isso aqui retirando a normalização. V de t vai ser igual a raiz de 4/3 de A1 sobre B1 vezes 1 sobre raiz de 1 mais E elevado a menos t menos t0 vezes epsilon sobre ômega 0. Desculpa, sobre ômega 0 não, nada a ver. Sobre raiz de LC. Vezes o cosseno de ômega 0t. E a gente pode adicionar aqui uma fase inicial, só para a gente garantir que quando a gente tiver no tempo inicial t0, quando a gente escolher o tempo inicial, essa fase inicial aqui vai ser dada por qualquer que seja a fase em que o seu circuito resolveu começar a oscilar, né? Essa fase aqui ela é basicamente aleatória, dependendo das condições de contorno, quando você inicia o seu circuito. A tensão máxima que o seu oscilador de Van der Pol vai atingir é raiz de 4/3 de A1 sobre B1. Certo? Essa é a tensão máxima que o seu oscilador irá atingir. Bem, gente, então essa modelagem, o importante da gente entender nessa modelagem é que a partir dessa equação, a gente sabe que o parâmetro epsilon tem que estar entre 0 e 2. Então isso aqui é bastante relevante, certo? Extremamente relevante, porque para qualquer outro oscilador que tenha uma característica semelhante, se a gente consegue trazer esse oscilador a uma equação normalizada,
a gente já sabe automaticamente o critério de oscilação desse oscilador. Então, esta equação aqui vai ser sempre usada por nós, né, quando a gente estiver analisando osciladores. Qual que é o nosso objetivo na análise de um oscilador? Encontrar a EDO. Então, a gente vai encontrar a EDO nessa forma e aplicar normalizações sobre esta EDO até que ela se torne uma equação nesse formato, no formato Van der Pol. E a partir daí, a gente pode determinar quais são os limites, os critérios de oscilação, né? Quais são os critérios de oscilação. Então, gente, é isso. Obrigado. Vai ter mais um vídeo para vocês, tá? Nessa semana. E é isso. Agradeço por vocês estarem aí com a gente e vamos embora.